Eu tive uma infância muito difícil, muito complicada. Na verdade, a minha vida sempre foi bem difícil, viu? Meu Deus. Eu me lembro que quando eu era muito pequena, eu só ouvia os gritos dos meus pais. Tanto a minha mãe como meu pai, até certo ponto da vida, eram envolvidos em coisas erradas. Só vivia em portas de bares, muita bebida, drogas. Eu acho que nenhuma criança merece vir a esse mundo tendo pais como os pais que eu tive. Eu fui crescendo, 4, 5 anos, e de repente eu não vi mais o meu pai. O meu pai sumiu. Depois a minha mãe disse que deram fim à vida dele. Se envolveu com outros homens errados de outras bocas. É outra história da minha vida. Ficamos apenas eu e a minha mãe. A minha mãe até que diminuiu um pouco. Eu acho que ela ficou com medo do destino do meu pai. Ela parou um pouquinho com as bebidas, deixou de fumar e passou a beber aos finais de semana. Eu me lembro que ela sempre deixava uma garrafinha que chama de bombinha, cachaça branca, dentro de casa. Ela adorava esse tipo de bebida, pegava um limão, colocava dentro. Era o vício dela. Eu fui crescendo com essa minha mãe. Ela não era aquela mãe amorosa, ela brigava muito comigo, me gritava demais, muitas vezes ia pentear meus cabelos e descontava todo o ódio dela ali em mim. Eu chorava. Meu Deus, só de pensar nesses penteados, até hoje eu sinto as dores. Quando eu completei 7 anos, eu me lembro que a minha mãe chegou em casa e disse assim para mim: Olha, a partir de hoje você vai ter que se virar sozinha. Eu vou começar a trabalhar fixo, não será mais faxina, vou deixar a comida pronta e você come, se cuida, vai para a escola, volta, é tudo pertinho. Sua mãe tem que colocar dinheiro dentro de casa. Eu confesso que eu fiquei assustada. Eu era uma criança com 7 anos. Como que uma mãe deixa uma criança sozinha dentro de casa com 7 anos, em um bairro perigoso, uma casa sem estrutura alguma? Infelizmente, sabemos que é a realidade de muitas famílias ainda hoje, né? E a minha mãe assim fez. Ela saía para trabalhar de manhã, voltava à noite, deixava tudo separado para mim, um pão, um alimento, a comida. E eu fui aprendendo, eu fui me virando. Eu era uma criança e eu tinha que me comportar como um adulto. Eu não tinha ninguém para me orientar, não tinha alguém para dizer para mim o que é certo, o que é errado. A minha mãe era uma maloqueira, é o que eu posso dizer. Ela não tinha muito juízo. Para ela fazer isso, ficou claro que ela não tinha juízo, né? Mas eu precisava sobreviver. E como criança, eu fazia aquilo que eu achava certo. Comia todas as merendas que encontrava dentro de casa. Leite em pó, não parava. Eu pegava o café e eu colocava tanto leite que ficava um creme e eu comia. A minha mãe brigava, reclamava, só que ela não tinha como controlar. Eu tinha a minha vida, eu fazia o que eu queria da minha vida porque eu não tinha alguém para me guiar. E a vida foi continuando assim, viu? Não mudou. Eu não tinha parentes, a minha mãe não tinha amigas para cuidar de mim, era Deus por nós. Ela voltou a beber de uma forma mais intensa. Trabalhava de segunda a sexta e sábado enchia a cara. E quem sobrava nisso tudo era eu. Eu apanhava sem motivos. Completei 8, completei 9 anos. A minha escola, onde eu estudava, que era bem pertinho de casa, não tinha mais a série para mim, para minha idade. E a minha mãe precisou me colocar em um outro colégio que era um pouquinho mais distante da minha casa, mas dava para ir andando. E quem me levava à escola? Ninguém. Eu ia sozinha, como eu sempre fui. Saía de casa, colocava a chave no bolso, botava minha mochila nas costas e ia andando. E ali, pegava nas mãos de Deus e ia. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Depois que eu entrei nesse colégio, a minha vida começou a mudar. E eu quero aproveitar esse momento aqui para dizer que a história pode começar a ficar um pouco pesada, contém alguns gatilhos, então fico alerta para todos vocês, tá bom? Enfim,
Eu seguia a minha vida, a minha rotina, casa, escola, escola, casa. Vivia dentro de casa comendo besteira, assistindo televisão. A minha mãe começou a dizer que eu tinha que arrumar a casa, fazer as coisas. Eu fazia pertinho do horário dela chegar, morrendo de medo, fazia do meu jeito, mas eu estava sobrevivendo. No caminho dessa escola tinha uma barraca. Sabe essas barracas? Pelo menos a daqui era aquela barraca de ferro azul. Era uma barraca até grande. E dentro dessa barraca tinha vários doces à venda: salgadinho, biscoito, pirulito, muitas balas. E quem ficava dentro dessa barraca era um homem. Um homem que eu acredito que na época tinha no máximo 40 anos, 45, parecia ser jovem, não tinha cabelo branco. Ele vivia sentado dentro dessa barraca. E quando eu conseguia uma moeda ou outra, eu parava na barraca dele. Eu lembro que eu ficava pendurada bem ali no balcãozinho da barraca. Eu colocava o pezinho assim para cima. Eu olhava para ele e dizia: tio, quanto é tal doce? Tio, quanto é aquele pirulito? Tio, eu só tenho esse dinheiro aqui, dá? Coisa de criança, né? Eu não fazia noção. Minha mãe, de vez em quando, deixava umas moedas dentro de casa, ou me dava alguma coisa, ou eu ganhava no colégio, e eu sempre corria para essa barraca do tio, o tio dos doces. E a minha passagem ali era diária. Todos os dias eu passava ali com a minha mochilinha nas costas, toda encolhida, sozinha, não tinha amiga nenhuma na região. E esse tio, ele começou a me observar. Ele começou a olhar. E quando eu não parava, ele fazia assim: garotinha, vem cá, pare aqui, venha conversar com o tio. E eu ia. E ele foi se tornando um amigo para mim. Ele fazia perguntas que a minha mãe não fazia. Ele perguntava sobre a escola, o que é que eu estava aprendendo. Tinha vezes que ele perguntava assim: tem tarefa de casa hoje? Você quer que eu te ajude? E para mim, isso era bom demais. Eu quero sim, tio. Eu quero, não tenho ninguém para me ajudar. E eu comecei a falar para ele como era a minha vida. Ele sabia que eu não tinha mais pai, ele sabia quem era minha mãe, que ela trabalhava, que vivia fora de casa, que eu ficava sozinha em casa. Eu ia contando tudo para ele, de uma maneira muito inocente. Nessa época, se eu não estou enganada, eu ia completar 9 anos de idade. Então esse homem, ele sabia me conduzir de uma maneira que eu não tinha maldade alguma. E mais, todos os dias, quando eu passava ali, ele sempre me dava um pirulito, um doce que eu amava. Com dinheiro ou não, ele passou a me dar esse pirulito. Ele ficou me tratando bem assim dessa forma durante muito tempo mesmo. Até que um dia, enquanto eu estava ali parada, na frente da barraca dele, conversando, contando para ele sobre a escola, eu contei para ele que nesse dia a professora tinha brigado comigo, me colocado de castigo. Ele falou assim para mim: parece que vem chuva. Você tá com sua sombrinha aí? E eu disse: não, tio, eu nem tenho sombrinha. Eu vou comprar uma para você, tá bom? Mas hoje, para você não se molhar, entra aqui na barraca. Foi a primeira vez que eu entrei na barraca dele. Ele abriu a porta lateral, uma porta assim de metal. Eu entrei nessa barraca. Dentro tinha até uma televisãozinha pequena, aquelas de bem antigamente. Ele ficava sempre assistindo ali. E eu fiquei ali assistindo com ele novela, uma novela que passava em um certo horário. E ele começou a me conduzir a fazer isso sempre. Eu saía da escola, ao invés de eu ir para casa, de eu ir logo para casa, eu ficava dentro da barraca com ele, assistindo televisão, fazendo as tarefas e ele sempre me dando doces. Isso se tornou uma rotina para mim. Só que eu não contava para minha mãe os detalhes. Eu até dizia para ela que o tio da barraquinha tinha me dado um pirulito, tinha me dado um doce. Quando ela via esses doces lá em cima da mesa, que às vezes eu deixava, ela me perguntava: comprou com que dinheiro? Quem te deu?
cadê? Você pegou o dinheiro que estava na minha bolsa, foi? E eu dizia, não, mamãe, foi o tio da barraca, o tio fulano que me deu. E ela nem se importava, não queria saber, não perguntava e dizia, você não está pedindo, né? Isso é feio. E eu dizia, não, minha mãe, eu nem peço, ele que me dá. Ele é uma pessoa do bem, ele é meu amigo. Bom, a minha mãe nunca ligou, nunca se importou com isso. Hoje, eu penso assim que se talvez ela tivesse investigado logo no início, quando eu comentei para ela sobre esses doces, nada teria acontecido, né? Mas ela não foi uma mãe que deu atenção a esses detalhes. Eu só sei, gente, que esse tio era o lobo mau. Ele primeiro se fez de santo, de anjo, e depois, um dia, eu estava dentro da barraca com ele, eu estava sentada assistindo essa televisão, e ele simplesmente resolveu fechar a janela da barraca enquanto nós estávamos ali dentro. Ele disse assim: eu vou fechar aqui porque eu vou organizar umas coisinhas, chegou alguns doces novos e eu não quero parar para atender ninguém. Raramente passava pessoas ali. Era uma rua, um bairro muito pobre, ninguém tinha dinheiro, e em vez em quando passava uma criança ou outra para comprar um doce. E ele atendia, né? Quando tinha cliente, ele atendia. Então, nesse dia, ele fechou a janela e nós ficamos ali. Eu lembro que ele começou a arrumar as prateleiras. Ele pegou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e ele começou a fazer uma sacolinha com doces. E ele disse assim: eu vou separar esses doces para você, tá bom? Tá bom, tio. Obrigada. Só que aí, quando ele foi me entregar essa sacolinha de doces, eu fui agradecer. Eu era muito carinhosa, era muito dada. Eu abracei. Eu acho que eu queria tanto receber carinho em casa e isso não acontecia. E qualquer carinho que eu recebia na rua, para mim, isso era muito bom. Eu abracei o tio e o tio, ele me abraçou mais forte. E de repente ele pegou a minha mãozinha, a que não estava com doce, e ele começou a pegar, ele mesmo começou a conduzir a minha mão pelo corpo dele. E de repente eu senti aquilo, sabe, lá embaixo, aquele negócio duro. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Só que ele estava passando a minha mão e dizendo que eu estava fazendo carinho. Eu gosto muito desse tipo de carinho. Você sabe que o tio gosta muito de você, né? Sempre que você puder fazer esse carinho em mim, eu vou ficar feliz. Assim como você, eu também gostaria muito de ter alguém para me abraçar, para fazer esse carinho em mim. Naquele momento, eu, como uma criança de 9 anos no máximo, o que é que eu pensei? Gente, ele é carente como eu. Ele também não tem papai, não tem mamãe, e eu sou amiguinha dele. E ele é meu amiguinho. Ele quer o meu bem. Ele preparou uma sacola com doces para mim. Eu vou levar tudo isso para casa. E ele começou a me comprar dessa forma. Ele me dava os doces em troca de carinho. E eu passava as mãos ali como se eu estivesse brincando. Só que enquanto eu passava as mãos ali, ele fazia, né, aquelas caras e boca que hoje nós sabemos que ele estava se satisfazendo. Ele estava chegando ao êxtase, enquanto eu, uma criança tão nova, estava passando a mão no órgão dele. Gente, quando eu olho para trás, eu me pergunto como o ser humano é capaz de fazer isso. E ele foi mais longe, viu? Ele foi muito mais longe. Ele começou a chegar com uma conversinha de brincar de casinha. Ele começou a dizer que eu era a pessoa que ele mais gostava. E ele morava ao lado dessa barraca. A casa dele era colada, subia uma escada. Até que chegou um dia que ele começou a me levar para a casa dele. Chegou ao ponto dele falar assim para mim, quando eu passava, antes de ir para o colégio, ele chegou a dizer: não vá para a escola hoje não,
Hoje não vai ter aula importante. Você me disse que dia de quarta-feira a professora não aparece, né? Vem ficar aqui comigo, vamos para casa, eu preparei uma coisa muito gostosa. Ele conseguia me ganhar pela boca. Ele preparava bolo, ele preparava lasanha. E eu, coitada, morrendo de fome, mal me alimentava em casa, eu corria para a casa dele. Eu ouvia o tio, eu confiava no tio. Ele fechava a barraquinha, mandava eu subir, demorava um pouquinho, ele ia atrás. E lá eu comia, lá eu ria, lá eu brincava, ele me dava presentes. Até que um dia ele tocou nesse assunto dessa brincadeira, a brincadeira de família, de médico, ele tinha sempre uma historinha. E um dia ele acabou me levando para a cama. Ele disse para mim que eu tinha que ser uma boa criança, eu tinha que ser uma boa menina, eu tinha que respeitar, que ele era mais velho e que ali ele estaria brincando de médico comigo. Eu ia sentir só uma picadinha, mas eu deveria ser forte, eu não poderia chorar nem gritar. Mas por segurança ele fecharia minha boca e depois ele ia me dar muitos doces, salgadinhos, muitos presentes. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia de que essa brincadeira dele, de brincadeira, não tinha nada. Foi nesse dia que esse monstro, ele tirou a minha roupa, tirou minha calcinha, me jogou em cima da casa dele. Ele morava sozinho, provavelmente ninguém queria ficar com esse infeliz. Ele era mau. Ele acabou tirando minha virgindade. Ele abusou de mim. Ele tampou a minha boca, eu senti aquela dor, e quanto mais eu tentava resistir, quanto mais eu tentava gritar, eu dizia que estava doendo. Esse monstro gostava, ele sentia prazer com isso. Era algo que não demorava muito, era bem rápido, mas era doloroso. A primeira vez doeu demais, demais mesmo. E no final, eu ali sem entender nada, ele dizia para mim: não precisa chorar. Você é uma menina forte. Nós estamos apenas brincando. Eu sou o seu médico, você é minha paciente. Olha, eu não vou te dar o que eu prometi. Se você continuar chorando, a nossa brincadeira acabou. Você não vai ganhar mais presentes, não vai ganhar mais comida, não vai ganhar doces. E ele conseguia me convencer. Ele conseguia me fazer parar de chorar, ele conseguia me fazer ficar calada. E de repente eu achava que tudo era uma brincadeira mesmo, que era algo novo. Eu não tinha como saber se isso era verdade ou não, não tinha com quem conversar. Então o que ele me dizia, para mim, era o que importava. Afinal, ele era a única pessoa que conversava comigo, que me dava carinho, que me dava atenção, que me dava os doces. Como que eu iria imaginar que isso era maldade? Como? Como que eu ia saber se eu não fazia ideia do que era ter uma intimidade entre um homem e uma mulher? Eu não tinha ninguém para conversar comigo, eu não tinha um pai e uma mãe para me orientar, eu não tinha amizades, era da casa para o colégio, colégio para casa. Ele era um abusador, ele era um homem que tinha uma lábia que conseguia enganar, ele conseguiu me enganar durante muito tempo. Esse ciclo de abusos durou muito tempo, aconteceu muitas vezes, até que mais ou menos um ano depois, um ano e meio depois, eu cheguei em casa e eu não sei como, mas eu simplesmente sentei com a minha mãe e eu perguntei assim: mamãe, a senhora vai continuar trabalhando nessa casa até quando? Poxa, eu fico muito sozinha. Se não fosse o meu amigo, o tio do doce, poxa, eu não saberia o que era um abraço, eu não ia saber o que era um carinho. Ele brinca muito comigo, ele brinca comigo direto de médico. Hoje eu sou muito corajosa, eu nem sinto mais dor. Por um milagre de Deus, nesse momento, a minha mãe parou e me perguntou: epa, que história é essa? Médico? Como assim? Eu até me surpreendi. A minha mãe nunca se importou comigo, nunca se interessou por nada que eu dissesse.
E foi aí que eu comecei a contar para ela, de uma maneira muito tranquila, porque eu tinha uma inocência, para mim não era nada demais. Eu disse. Eu disse que eu tirava a roupa, eu disse que eu ficava sem calcinha, que ele também ficava sem roupa. Contei tudo. Eu disse que no início doía, depois passou a não doer. Que ele sempre me dava doces, que ele me abraçava, que ele me dava carinho, que eu ficava na casa dele. Eu disse que eu saía do colégio, como eu sabia que ela só ia chegar tarde, para não ficar sozinha em casa, eu ficava na casa do tio, eu ficava na barraquinha do tio. Gente, enquanto eu contava tudo isso, pela primeira vez, eu vi a minha mãe me olhar com um olhar de tristeza. Sei lá, ela começou a se emocionar. Ela ficou até sem palavras durante um tempo. No final, ela me perguntou assim: Garota, tudo isso que você me contou acontece há quanto tempo? E eu fui dizendo para ela que já fazia mais de um ano. É verdade tudo isso? Você não está aí inventando, não é fruto da sua imaginação, não foi um desenho que você assistiu, não foi uma colega da escola que te contou? E eu dizia: não, mamãe, claro que não. Se a senhora quiser, amanhã eu te levo lá para a senhora conhecer o tio. A senhora, na verdade, sabe onde ele mora, né? A senhora conhece ele de vista, ele conhece a senhora de vista, só que a senhora nunca conversou com ele. Foi a minha resposta para minha mãe. A minha mãe ficou muito estranha nesse momento. A minha mãe disse assim para mim: fica aí, eu vou dar uma saidinha rapidinho. Ela me deixou em casa e ela saiu. Quando a minha mãe saiu, sabe o que é que ela fez? Ela foi até uma boca. Ela tinha, né, envolvimento lá do passado com os caras errados e ela achou um absurdo. Nesse momento, a minha mãe entendeu que eu estava sendo abusada por um maníaco, por um doente, que era esse tio da barraca. Eu não fazia ideia. Ela foi até essa boca. Os caras ficaram revoltados porque nesses locais, nessas comunidades, existem regras, existem leis. E uma das leis é que ninguém perdoa um abusador, um estupro, vocês sabem, né? Eu não tinha noção, eu não entendia nada. A minha mãe voltou para casa logo em seguida. Ela voltou bem nervosa, bem preocupada e ela não voltou sozinha. E aí, do lado de fora, eu me lembro que ficou dois caras. E esses dois caras olharam para mim de longe, ficaram observando, viram que eu era uma criança ainda, com corpo de criança, com cara de criança. E eles começaram a me perguntar sobre a história que eu tinha acabado de contar para minha mãe. E eu fui contando para eles. Eu não vi nada demais. Fui contando, falando, peguei minha mochila, mostrei muitos dos doces que eu tinha, mostrei os pirulitos, as merendas. E aí eles me perguntaram: como é esse tio? E eu disse para eles, eu disse onde era a barraquinha. E eles foram embora. No dia seguinte, quando eu fui para a escola, eu passei em frente a essa barraca e estava fechada. O portão que dava entrada, né, para a escada da casa dele estava fechado também. Voltei da escola, bati na barraquinha, tio, 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 e ninguém apareceu. E eu segui assim durante 3 dias, passando sempre por ali, batendo na barraquinha, indo até a porta dele, chamando por ele, até que de repente, um dia, uma vizinha que morava um pouco mais distante, ela viu eu passando por ali, gritando sempre pelo tio, chamando pelo tio, e ela me perguntou: Garota, esse homem da barraca é seu tio? E eu disse: é, ele é meu tio, é meu amigo. E ela disse assim: você não soube? Infelizmente, ele morreu. Ele foi assassinado. Os caras da boca deram um fim nele, mas não fale nada, ó, bico fechado. Gente, nesse momento eu fiquei um pouco confusa. Eu saí dali correndo, eu senti um medo instantâneo nesse momento, segurei na minha mochilinha e eu fiquei triste.
Eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, como assim o tio morreu? O tio estava comigo dias atrás. Quem agora vai ser meu amigo? O que aconteceu com ele? Eu não tinha ligado as coisas ainda. E quando a minha mãe chegou em casa, eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. E foi aí que, pela primeira vez, a minha mãe sentou comigo, conversou comigo e me contou tudo. Me contou o que tinha acontecido comigo que eu não sabia. Me falou que o tio não era bom, ele era um homem ruim, que ele tinha abusado de mim. E me contou que os homens da boca fizeram algo com o tio para que o tio nunca mais fizesse isso com nenhuma criança. Que o tio era errado, que o tio não prestava e que eu fui enganada. Eu era uma criança iludida, eu não tinha maldade e que a culpa era dela. Se ela não tivesse me deixado sozinha, isso não tinha acontecido, mas que ela não tinha escolha. Ela precisava trabalhar, porque se ela não trabalhasse, a gente não tinha o que comer. E que a partir daquele dia eu tinha que aprender, eu tinha que ter maldade, eu não tinha que confiar em homem nenhum, e que nada que me desse na rua eu não devia aceitar. E que ela passou despercebida na época que eu disse sobre os pirulitos, ela não moldou. Mas depois, algo dentro dela, sei lá, gritou. E quando ela ouviu a minha história, ela ficou muito revoltada. Ela não conseguiu aceitar que, assim como ela, eu tinha sido abusada. A minha mãe, ela passou por abusos também quando era nova, só que foi pelo próprio pai. Hoje, hoje eu vejo que a minha mãe era uma mulher sofrida. Ela era uma pessoa que ela nunca recebeu amor e ela também não sabia me amar. Ela nunca teve uma mãe, nunca teve um pai, ela não sabia como ser mãe. Ela me colocou no mundo, eu apenas cheguei e ela foi sobrevivendo. No fundo, a minha mãe, ela sempre sofreu também. Ela foi uma mulher esquecida. Ela também foi uma criança que não foi amada, uma criança que não foi cuidada, e ela levou a vida da maneira que ela aprendeu. E eu estava entrando no mesmo ciclo que ela. Eu estava entrando em um mundo perigoso, um mundo sombrio. E depois de alguns anos eu descobri que aquela vizinha, ela não mentiu. De fato, os caras da boca, eles não pediram educadamente para o tio viajar, para o tio fazer um passeio, para o tio fechar a barraca. Não. Eles deram fim nesse homem. O tio, o tio de fato morreu. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu, me perdoem, porque ele não era bom. Naquele momento eu achava que sim, mas tudo que ele fez comigo, hoje eu entendo que ele tirou minha inocência. Ele foi ruim, ele foi maldoso, ele foi monstruoso, ele me comprava com doces, ele fez de mim uma mulher em pleno 9 anos de idade. Eu não merecia aquilo. Depois disso tudo, a minha vida continuou. A minha mãe começou a me proibir de sair. Era literalmente da escola para casa, casa para escola. Eu fiquei com muito medo. A minha mãe me colocou muito medo mesmo. Falou que eu poderia me deparar com um tio que iria acabar com a minha vida, me colocar dentro de um saco toda cortada. Ela falou mesmo com essas palavras. Depois de uns anos, eu fui crescendo, a vida foi me levando para alguns caminhos. Hoje eu sou a mulher que eu tenho um marido, eu não tenho filhos. A minha mãe, depois de alguns anos, acabou falecendo também, cirrose, a cachaça acabou com ela. E até hoje eu olho para trás e eu me pergunto por quê, sabe? Por que que a minha vida foi assim? Por que que eu tive que passar por tudo isso? Eu não sei. Eu só sei que aconteceu. Eu espero muito que o meu relato, por mais que esteja triste e doloroso, sirva para ajudar pessoas. Ajudar, alertar meninas e meninos, mães, pais. Cuidado, atenção com seus filhos, atenção com as suas crianças.
Ainda há muitos tios soltos por aí. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você abrir o seu coração, compartilhar com a gente essa sua história de vida tão difícil, mas que serve como alerta, com certeza. Que Deus te ajude nessa sua trajetória, que você fique bem, que você encontre sua paz e que você, minha linda, de fato, consiga escrever uma linda história para a sua vida. Você passou por muita coisa, por muitos sofrimentos. Ninguém merece, viu? Eu fico tão triste quando me deparo com histórias como a sua. Eu quero aproveitar e dizer aqui para as pessoas novas que estão chegando no nosso canal que aqui eu interpreto histórias reais das amigas e amigos barra seguidores do canal. As histórias não são minhas, não acontecem comigo, são histórias reais, mas de pessoas que acompanham o nosso trabalho, tá bom? Eu tento ao máximo possível dar voz a essas vozes que precisam alertar. A amiga do canal, por exemplo, começou a sofrer desde muito nova e ela se preocupa muito com as crianças que estão por aí. Ainda existem muitas crianças na mesma situação que a dela. E se essa história puder ajudar uma pessoa, nós ganhamos muito. Minha linda, que você busque uma ajuda, que você cuide da sua mente, do seu interior. Você precisa fazer terapia a fim de superar todos esses traumas, para que você consiga seguir em frente. Eu sei que não é fácil, dói demais, dói na gente, dói em mim que nunca passou. Imagine em você que passou por tudo isso. Mas é importante, meu amor, você precisa fazer o seu melhor a fim de se curar, a fim de deixar todas essas dores no passado. Você merece toda a felicidade do mundo. Ninguém devia sofrer como você sofreu. Ninguém devia passar por tudo que você passou. Infelizmente, há muitos tios dos doces por aí. Há muitas pessoas maldosas, pessoas que simplesmente sentem desejo, atração, vontade em usar e abusar de crianças, como você foi lá atrás. Esse infeliz, esse tio, hoje não está mais aqui. E graças a Deus, a certeza que temos é que ele, pelo menos não ele, não fará isso com mais ninguém. Que a sua história sirva como alerta, que mães e pais fiquem atentos, que vocês deem toda a atenção possível às suas crianças. Cuidado, crianças como ela, que tinha 7 anos, 8, 9 anos, não tem como ficar sozinha em casa, meus amores. Uma criança ainda não sabe discernir o que é o certo e o errado. Criança precisa de atenção, de cuidado, de carinho, de afeto, de acompanhamento. Meu Deus do céu, eu fico tão preocupada, eu fico tão triste como essas crianças sofrem, meu Senhor. A história dela aconteceu faz um tempo, mas até hoje, 2024, tem crianças que passam por situações semelhantes e às vezes até pior. Onde vamos parar? Precisamos fazer nossa parte, cada um de nós, fazer a nossa parte a fim de proteger e ajudar essas crianças, pelo amor de Deus. Minha linda, eu vou deixar o espaço para os nossos amigos e amigas. Eu desejo tudo de melhor para a sua vida. Que Deus te guie, que Deus te oriente, que você esteja feliz, que você possa realizar seus sonhos e projetos. Quando precisar, quando quiser conversar, conta comigo, estou aqui, tá bom? Eu desejo toda a felicidade para você. Você merece, minha linda, que você consiga escrever uma história totalmente diferente de tudo que você já passou. Que o passado fique no passado e que o seu presente e o seu futuro seja colorido e que você nunca mais se depare com pessoas ruins, pessoas maldosas, com pessoas monstruosas como esse tio, tá bom? Deus te proteja hoje e sempre. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, que relato, né? Que deixa o nosso coração partido. O que você tem a dizer para essa nossa amiga? Deixa aqui nos comentários que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.